Você já parou para pensar que o filme divertidamente não fala só de emoções, mas também sobre o nosso amadurecimento a respeito da vida / transformação de nós mesmos com a idade? Oi, eu sou Stephanie, seja bem-vindo ao meu canal Steph Freaks, onde as teorias nunca dormem e nem a imaginação. Eu sei que para muitos de vocês que ainda não assistiram o filme Divertidamente, é só uma besteira qualquer por aí, mas na verdade estão equivocados, porque apesar da fantasia ser enorme, ela acaba nos passando uma lição importante e super real sobre a vida. Todas as vezes que as emoções da mente da Lari brincam, é tipo uma representação dos nossos próprios conflitos pessoais. E se o final acaba nos mostrando, dizendo que pra gente conseguir amadurecer de uma maneira saudável, a gente precisa aceitar as boas e as más situações da vida. Tem razão. Já o segundo filme de Divertidamente já seria tipo mostrando o que acontece com a gente quando acabamos tipo passando a próxima fase de amadurecimento, que seria passar de adolescente para adulto. As emoções, elas basicamente têm um papel próprio na mente da Lari. A alegria, por exemplo, é a culpada pela garota sempre acaba ficando agitada e feliz, enquanto a tristeza acaba ajudando a botar pra fora todas aquelas coisas ruins que ela sente. A nojinho acaba sendo guardiã da saúde da Lari, já que ela acaba tipo evitando que coisas ruins acabem entrando no corpo da menina, né? Enquanto o medo, ele é basicamente o protetor da coisada, já que ele mesmo sempre acaba impedindo de fazer alguma coisa que acabe custando a vida. Enquanto o Rai é o culpado por ela acabar tipo botando pra acaba lidando com situações que a gente não consegue botar pra fora o que está sentindo se não for a partir de gritos. Então, as brigas entre as emoções, elas só ocorrem porque as crianças, de um jeito ou de outro, elas acabam às vezes sentindo mais de uma emoção ao mesmo tempo, e também elas mesmas não sabem direito o que querem demonstrar ou o que querem fazer. Em relação às ilhas de personalidade, elas basicamente dentro do filme mostram todos os momentos em que a garotinha realmente se sentiu feliz e em paz consigo mesma. Quando ela se mudou, ela teve que deixar com que elas acabassem destruindo por conta própria para poder finalmente amadurecer como pessoa e se tornar uma adolescente responsável. A gente, querendo ou não, as mudanças da vida sempre acontecem e a gente acaba tendo que destruir o que nos faz especiais quando crianças para poder virar pessoas melhores no futuro. As ilhas seriam basicamente uma representação de quem nós costumávamos ser quando pequenos. E que pra gente conseguir ser pessoas melhores no nosso destino, muitas vezes acabamos tendo que deixar a nossa inocência e a nossa infância pra trás. Por mais que a gente queira muito continuar sendo criança, por medo de acabar virando uma pessoa ruim, sem basicamente nenhuma emoção positiva quanto aos demais. Em relação da alegria ser a vilã e a tristeza ser a heroína, é simplesmente porque a alegria não sabia nem sequer um pouquinho no começo como lidar com outra emoção que não seja que representa ela mesma. Foi necessário que ela e a tristeza se perdessem
assim, no universo que é a mente da Riley para a própria Abakai, indo no poço do esquecimento e perceber que nós não podemos ser felizes o tempo todo. Em algum momento temos que deixar a tristeza dominar na nossa mente. Caso contrário, todas aquelas situações tristes e dolorosas vão acabar explodindo dentro de nós que nem uma avalanche de neve. Eu só tô dizendo desse jeito porque na minha mente criativa e no meu coração, né? Se a gente tiver apenas uma emoção a vida toda, a gente acaba sufocando todas as outras. Isso, além de não ser legal, não é basicamente nada justo, já é que nós não podemos simplesmente sentir apenas uma coisa ou nada em absoluto. Já no caso da Riley, ela estava querendo muito contar para os pais o que realmente sentia, só que a alegria jamais permitiu. Somente no final, em que a alegria acaba puxando e empurrando a tristeza para o centro da sala de comando, que a garota pôde finalmente desabafar com as únicas duas pessoas que ela realmente se importava naquela cidade nova, cheia de desconhecidos. Muito provavelmente, consciência para vocês é apenas pensar que as coisas vão dar certo e fazer acontecerem, quando em realidade é um pouco mais complexo do que isso. Já que para a gente conseguir florescer para melhor, a gente precisa mesclar algumas emoções e não deixar as nossas memórias com apenas uma cor de emoção. Porque se a gente mistura as emoções, a gente consegue criar algumas novas que podem ser tanto positivas quanto negativas. O que é um sinal que a gente está finalmente conseguindo entender quem realmente somos e o que precisamos ser. De acordo com o que acontece no filme, basicamente é uma garotinha lutando contra si mesma em relação ao que ela sente e o que ela quer. Porque por um lado ela quer muito voltar para a antiga casa dela, onde ela podia fazer tudo o que quisesse com os seus amigos, o seu time de rock e também com os seus pais, onde ela era realmente feliz. Mas por outro, ela sente que se voltar para lá vai acabar deixando uma parte muito importante dela para trás, já que os seus pais vão estar naquela casa sozinhos. Pode-se dizer que, na verdade, o filme meio que mostra de uma maneira super fantasiosa que nós, seres humanos, cedo ou tarde, acabamos entrando em uma situação que acabamos compreendendo do que a tristeza e a alegria trabalham juntas e não um contra o outro. E muito provavelmente a fantasia várias vezes acaba sendo muito surreal, mas o que ela nos ensina é super verdadeiro, que na vida a gente precisa mesmo encarar os altos e baixos dela, mesmo que era apenas ir pelo lado positivo e deixar o negativo para trás. E esse foi o nosso primeiro Step Free, onde as teorias nunca dormem, nem a imaginação. Curte e comenta se você gostou do meu ponto de vista.